Boa tarde, pessoal. Sou o Rafael Maquiavelli, da Parceiros da Educação. Muito obrigado a todos e todas pela presença. A gente sabe que nessa fase as demandas são muitas, então a gente valoriza muito a presença de cada um de vocês. E a nossa conversa hoje é justamente sobre essas várias demandas que a gente tem num tempo sem precedentes, né? Algo que era muito difícil de imaginar antes que acontecesse essa pandemia. Então, a Parceiros refletiu como a gente poderia apoiar os educadores do ponto de vista emocional nessa fase tão difícil, né? Queríamos trazer uma reflexão sobre esse momento, compartilhar conhecimentos das questões emocionais, cognitivas, dialogar também com base naquilo tudo que os professores, os gestores escolares nos trouxessem. Então, para isso, a gente conta com uma convidada muito especial, que é a Adriana Foz. Muitos de nós já a conhecemos. Ela é mestre em ciências pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Ela é especialista em psicopedagogia pelo Instituto TI e em neuropsicologia pelo CDN da Unifesp. E é orientadora educacional com especialização em psicologia da educação pela Faculdade de Educação da USP e pesquisadora em neurociência educacional. Então, gostaria de dar as boas-vindas à Adriana. Tudo bem, Adriana? Olá, Rafael, tudo bom? Espero vai ser eu estou super assim, uma ansiedade positiva com com o nosso encontro aqui, principalmente porque estaremos também com a companhia de muitos educadores, então estou muito feliz com este convite e agradeço muito essa oportunidade. Ótimo. E então, gostaria de dizer como é que vai ser o nosso encontro. Então, a gente vai ter 2 blocos separados por um intervalo. Inclusive, a questão do intervalo é algo que a Adriana, né, nas nossas conversas, mostrou a importância que tem, inclusive, da gente ter isso no nosso dia a dia, né? Mas eu vou deixar para ela comentar isso. Então, são 2 módulos principais. Então, um módulo, o primeiro falando mais sobre a parte emocional, o segundo sobre a cognitiva, né? Então, depois que a gente fez a publicidade da palestra, né, desse encontro, nas redes sociais vieram muitas perguntas e a gente foi moldando como seria o nosso encontro hoje. E a principal, né, angústia e bastante genérica que eu queria trazer para a Adriana é como que, numa fase de mudanças, numa fase de uma imprevisibilidade com relação ao futuro também, né, como compreender tudo isso, como lidar com sentimentos que começam a aflorar mais do que numa situação normal, né, como ansiedade, estresse, medo, frustração, tudo isso num ambiente de novas tecnologias, novas demandas, tanto profissionais quanto em casa. Então, acho que esse é um grande pano de fundo para a nossa conversa. Nossa, não, com certeza. Aliás, eu achei incrível essa ação de vocês, né? Esse cuidado tão importante com os aspectos, vamos dizer, dos sentimentos, né? Das emoções dos próprios professores, porque nós vamos ver aqui no nosso bate-papo de hoje o quanto é importante a gente se dar conta das nossas emoções, até para a gente poder pensar melhor e, consequentemente, ensinar melhor. Então, eu estou achando assim um privilégio de todos esses professores que poderão nos ouvir, de escutar um pouco, de pensar, porque, na verdade, né, Rafael, todos também estamos aprendendo juntos. Não é porque eu estudo já esses aspectos da emoção voltados à aprendizagem, que não tenho dificuldades. Tenho sim, hoje tive que vir correndo para cá, eu tinha pensado que eu ia me produzir para estar com vocês, que eu ia me arrumar. Você acha que deu tempo? Não deu. Rafa, nós nos conversamos hoje de manhã, o que eu fiz? Coloquei um chalezinho para dar essa lubrificada.
Então, isso que é importante, da gente saber que, assim como eu, Rafael, vocês, professores, gestores, todos estamos no mesmo mar, né? Podemos cada um estar com a sua embarcaçãozinha, mas estamos no mesmo mar. Então, a gente pensou em algumas coisas assim bem especiais que esperamos atender às necessidades de vocês, porque fomos recebendo, né, Rafa, as perguntas e fomos criando, e isso eu tive que exercitar muito a minha flexibilidade mental, porque eu já tinha terminado a palestra ontem, quando hoje nós tivemos que ouvir novas questões e eu tive que reestruturar. E aí você me fala quando a gente pode começar. Exatamente, e a gente também recebe mais perguntas, né? Pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, e vamos também formulando, né, perguntas que vão ser suscitadas durante a sua fala. Então, podemos começar? Por favor, estamos prontos. Né, Rafa? Acho que vai ser um bate-papo. Então, isso que é importante, sim, saber que a gente não vai fazer aqui uma aula expositiva, a gente não vai cansar ninguém, vai ser realmente uma construção de informações que podem nos ajudar e muito neste momento de grande necessidade. Então, eu vou passar aqui o primeiro slide, deixa eu ir mais um pouquinho para baixo, porque, aliás, já de cara, né, é interessante a gente ver o quanto que só o fato de estarmos aqui nessa live, tendo que usar da informática, do digital, com muito mais, vamos dizer, destreza e ocupando mais parte do nosso dia, como isso já gera, né, um estresse, pelo menos para mim gera, porque eu comecei a usar essas técnicas de live só depois dessa pandemia. Então, eu estou também aprendendo junto com vocês. E vou ter aqui algumas dificuldades, espero que vocês me compreendam e me perdoem, porque faz parte, não é? Então, eu quero, assim, marcar alguns fatos, porque a gente só consegue compreender os fenômenos que acontecem com a gente quando também a gente entende o que acontece no entorno. Então, hoje, a gente sabe, estamos vivendo essa coisa dificílima, que nunca teve um precedente na história, onde o mundo todo mostra a sua fragilidade. Então, o planeta está mostrando, de certa forma, que a gente precisa mudar, porque senão todo desequilíbrio vem porque alguma coisa está já demonstrando sinais de que não está dando certo. Então, o que se trata aqui é da gente poder mudar tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista de nossos pensamentos, de nosso comportamento, para aí sim gerar um novo panorama, né, um novo cenário. E eu gosto dessa frase, essa frase é de na verdade, ele é um economista, sociólogo, que chama Max Weber. Os professores que são da área das exatas, de repente, já o conhecem, que ele fala: às vezes você tem que deixar a vida virar de cabeça para baixo para aprender como viver do lado certo. Apesar da gente saber que não existe o lado certo, muitas vezes a gente se desorganiza para reorganizar de novo. As mulheres aqui, eu sei que elas sabem bem disso. Às vezes a gente quer dar uma arrumada no guarda-roupa, a gente tira tudo do lugar, tira todas as gavetas, para depois recolocar, e algumas peças a gente ainda dá uma, né, ou doa, ou recicla. Então, esse é, vamos dizer, a premissa de um momento onde a gente sabe que precisa mudar, porque também não tem outro jeito. Mas também isso se torna uma grande oportunidade para que a gente possa se adequar mais, para que a gente possa vamos dizer, que uma situação possa ser mais possível para cada um de nós. E aí é que a gente coloca hoje, né? Porque nós estamos, quando a gente vive um processo de muito estresse, muito desgaste, a gente tem que contar muito com o hoje,
Quando a gente está na nossa vida rotineira, às vezes a gente até esquece do hoje, a gente fica preocupado no passado, no presente, e agora, mais do que nunca, o presente é muito importante. E esse presente, a gente vê uma vida mais lenta, porém, estamos com o coração mais acelerado, coração de verdade mais acelerado. São muitas mudanças, novas exigências, muita novidade. Já visto aqui nós nos comunicando desta forma. Vocês em casa, alunos em casa, né? Então, isso inevitavelmente gera angústia, muito cansaço, não sei vocês, mas eu, à noite, eu falo assim, meu Deus do céu, eu preciso de 24 horas de sono. E eu sei que não vai existir isso, mas isso tudo é as exigências de um cenário de tantas mudanças. E também as inseguranças que são, vamos dizer, inevitáveis e inerentes a todo este processo. Eu gostei dessa foto desse cachorro aí, que às vezes eu me sinto como ele, precisando desse tempo aí. E eu peguei aqui para vocês, gente, uma coisa que eu acho que é importante, quando a gente está numa situação que tem muita insegurança, é importante também a gente poder vislumbrar um pouco o amanhã. Então, eu fiz uma pesquisa em alguns lugares bastante competentes, por exemplo, este aqui peguei aqui, da McKinsey, que é uma grande empresa aqui de consultoria, e eles pensam o seguinte, vejam se vocês também conseguem acompanhar aqui o raciocínio desses pesquisadores. O ser humano ficará no centro, mais ainda, mais próximos e mais transparentes. A resolução, a urgência e a agenda várias será quase que diária. Da reforma vão vir as oportunidades. Vamos ter que reimaginar valores e propósitos. E o mundo será bem mais compartilhado, colaborativo e ainda seremos mais digitais. E tudo isso trará um novo salto da humanidade. Olha, eu penso muito, estou afinada com estas possibilidades de amanhã. Não sei vocês. Ainda mais quando a gente olha, né, e pensa, imagina como que a escola está, né, essa imagem aí dá até uma angústia, né, no coração, porque estão fora da escola, só no mundo, 1,6 bilhões de crianças, de jovens. Em São Paulo, são 36% do país que estão fora da escola. Então, que desafio esse, hein, gente? Que coisa mais grandiosa, né? Então, só por conta disso, a gente tem que olhar de uma outra forma para nós mesmos e para o mundo. E para isso, eu vou levar em consideração informações que são muito importantes para a gente entender este momento de hoje. Quando a gente está em um momento de crise, é importantíssimo entender do que somos feitos, do que podemos e não podemos como espécie humana. Quando quando o ser humano está em crise, uma grande dificuldade, um grande período de estresse, ele volta a funcionar de uma maneira que a gente chama mais basal, e que é chamada, os professores de biologia, de ciências, vão saber bem mais do que eu sobre isso, mas vão entender que a gente volta a ter a ideia de um cérebro que a gente chama de reptiliano, que é um cérebro mais instintivo, mais voltado à sobrevivência, mais voltado ao fugir, ao se defender, ao atacar. Este cérebro vai ficar mais aparente. Por isso que dicas para vocês: se alimentarem com mais calma, com mais consciência, se preocuparem em ter um sono melhor, se exercitar fisicamente
desde que possível e do seu agrado, porque hoje em dia, né, Rafael, não sei se você tem visto lives e etc., tem gente dizendo, não, agora que nós temos mais tempo em casa, a gente pode fazer aeróbica, nos tornarmos especialistas de yoga, etc. Gente, isso não é real. Nós estamos justamente num momento de muito estresse. A gente pode sim Isso fazer vira algumas... até uma cobrança, né, Adriano? Isso, exatamente. Isso que é importantíssimo, isso que você falou, vira até uma cobrança, uma coisa que ainda vai tirar mais a energia da gente do que já está sendo tirado pela própria situação. Então, lembrar, por exemplo, de tomar sol e beber água. Vocês vão falar assim, acho que coisa boba, mas por isso que eu lembro. Vamos lembrar que a gente é feito desse cérebro aqui, que chama cérebro reptiliano, que é o cérebro animal, e que precisa, sim, do sol. Você veja, o meu cachorrinho, não sei se vocês têm animais de estimação, o meu cachorrinho vai sempre para o terraço, abrir o sol, lá está ele lá, e fica de barriga para cima, e se estica. Então, vamos olhar para os nossos animais de estimação e vamos aprender com eles, porque isso é extremamente importante para a gente se recuperar a nossa energia vital, basal. Uma outra situação agora, né, que nós temos aquele cérebro reptiliano, mas também temos o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Um vai sendo acoplado ao outro, né? Então, nós vamos tendo mais camadas, por isso que o nosso cérebro, comparando com o dos outros animais, é maior. É óbvio que tem outros cérebros maiores, porém não a parte que eu vou descrever depois, que é o neocórtex. Mas vamos falar deste cérebro aqui. São 3 cérebros que se inserem neste nosso aqui de todo dia. É o cérebro das emoções, ou o cérebro límbico, que é essa necessidade que a espécie humana provou que existe, da gente perceber sinais emocionais e sinais que nos protegem e que cuidam da nossa sobrevivência, tanto física quanto psicológica, mental, dos nossos comportamentos. Dicas para isso, para cuidar deste cérebro, do cérebro límbico. Converse com as pessoas que estão à sua casa, converse com outras pessoas, com outros professores, perguntem como é que eles estão, poxa, está difícil aqui, poxa, para mim também está, porque esta conexão tira o estresse, traz a continência para a situação, porque rapidinho a gente vai achar que isso está acontecendo, quer dizer, será que sou eu que não consigo lidar bem com a situação? Será que sou eu que tenho algum problema e por isso não estou conseguindo lidar ou me estressando com mais facilidade? Não, você vai ver que todo mundo do mundo está passando por essa situação. Uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra. Uma outra coisa importante, divirta-se. E divertir pode ser simplesmente ver uma piada, jogar um jogo com seu filho, são coisas simples, mas a gente precisa se divertir, descansar o cérebro. Domênico de Masi, né, que vocês ouviram falar, sempre traz essa ideia, tem do ócio criativo, também da necessidade do descanso para que a gente possa se reciclar e continuar adiante. Reconheça emoções. Vocês, professores, gestores, ou pessoas todas que trabalham com a educação ou qualquer outra atividade, é muito importante que a gente identifique, e na NeuroConnect a gente desenvolveu uma técnica que a gente chama de PIM. PIM é P de percebo, I de identifico e M de manejo. Então, eu percebo minhas emoções, eu identifico e eu manejo, aprendo a lidar com elas. A gente vai falar assim, nossa, mas que coisa básica, né? É básico, mas a gente não aprendeu e a gente tem dificuldade, porque cada vez é uma forma nova que vai gerar situações que essas não são novas, que é a ansiedade, o estresse, a frustração.
Outra dica para este momento de cérebro: conecte-se com você. Conecte-se com você de repente, tomar um banho mais demorado, perceber coisas ligadas ao seu corpo, às suas sensações. Quando eu coloquei aí medite, eu não estou dizendo meditação, eu estou colocando do ponto de vista da neurociência. Não tem nada a ver com religião, nada a ver com nada com crença, é simplesmente uma técnica que já foi extremamente comprovada, né, pesquisas assim robustas ao longo do mundo, mostrando que o quanto a gente, quando mantém a nossa mente fixa em um objeto só, o quanto que este descanso traz uma otimização da capacidade dessa mente. E pode ser também uma contemplação, de repente olhar para algo que você acha bonito, que você acha que é aprazível, este foco total neste olhar também traz este relaxamento que o nosso cérebro precisa e que precisa ainda mais num momento de estresse moderado a extremo. Contemplar também é, então, uma forma interessante da gente se ajudar nesse momento. E o terceiro cérebro, aliás, eu ia falar uma coisa, Rafa, vocês homens têm um pouco mais de dificuldade com isso, não é? Deve ter professores aqui ouvindo, ou não? Ou eu que estou... Eu acho que a gente, sim, com relação ao cérebro límbico, né? Com esse Isso, manejo das emoções, né? De reconhecê-las e tudo. isso. Concordo, claro. Né? A gente teve uma educação onde isso acabou enviesando um pouco, e agora o importante, o legal, acho que desse momento da gente se conectar com essas informações de novo, é da gente entender que todos somos seres humanos, então todos sentimos essas emoções, todos sentimos tristeza, todos sentimos raiva, medo, né, alegria e outras emoções. Então, e esse terceiro cérebro, que é chamado de neocórtex, que é o cérebro mais racional, que também traz a possibilidade do pensamento, da capacidade de resolução de problemas, da capacidade de antecipar as situações. Por isso que a gente fica super ansioso, porque a gente começa, e o que vai ser o amanhã? E como é que vai ser? Por isso que é importante a gente falar sobre e entender que quanto mais a gente puxar a nossa consciência para o presente, menos a gente vai ficar sofrendo de angústia, de ansiedade. E quais são as dicas, então, para essa terceira camada do nosso cérebro, chamado cérebro do neocórtex? Rotina, organização. A rotina, tudo bem que a nossa rotina mudou, não é mais aquela, e todo dia a gente vai ter que criar uma nova agenda. Ok, somos capazes de fazer isso. Precisamos saber que isto importa e que isso tem a ver com o cérebro que temos. Então, entender que a organização diária deve acontecer é muito importante, porque senão a gente fica, meu Deus, agora eu vou precisar, eu rever tudo, eu vou ter que ver de novo o que eu vou fazer? Sim, por quê? Porque esta é a forma mais fácil e de menos desgaste para você. Refletir. Também o neocórtex dá essa possibilidade da gente refletir. Então, uma vez que a gente já cuidou das questões básicas, que é alimentação, sono, distração, a gente também cuidou das nossas emoções, a gente pode refletir. Será que meu dia foi bom? Será que eu posso fazer alguma coisa diferente? O que eu aprendi? Tudo bem, vocês podem dizer, nossa, mas eu estou com meus filhos todos em casa, meu marido não está bem porque perdeu o emprego. Ok, nós vamos fazer o possível, não o ideal. Sabemos o importante é saber o que que podemos fazer, não é? Então, e é disso que se trata essas informações. Aprender o novo. Bom, aprender o novo,
Nós estamos mesmo, não é? Olha só o fato da gente já estar aqui, eu tenho que dizer isso de novo, porque só o fato da gente estar plugado aqui neste sistema de live, de Zoom, bom, para mim é uma grande novidade e meu cérebro está tendo que realmente se reorganizar para aprender. Ele está exercitando a plasticidade cerebral para poder fazer isso. E todos nós temos essa capacidade inerente do nosso cérebro, que é também a capacidade de se reciclar. Então, a gente acha, nossa, eu vou ficar com algum problema, eu vou ficar, então, vai faltar algum parafuso depois que eu passar por isso? Não, porque o cérebro ele pode se reciclar, ele vai compensar e vai selecionar o que importa. Por isso que é importante que a gente faça a nossa rotina e organização e que a gente priorize as atividades, porque nós não vamos dar conta de tudo, mas vamos poder priorizar e selecionar o que importa. E tudo isso que a gente colocou, nos coloca de encontro com a nossa fragilidade. É a fragilidade do mundo e é a nossa de cada um. Uns vão ser mais ansiosos, outros mais estressados, outros mais frustrados, e assim é o ser humano. E por isso que eu quero colocar aqui para vocês estratégias que estão nas suas mãos, na verdade, no seu cérebro, que vocês têm essa possibilidade. Por exemplo, que a gente possa exercitar mais a empatia. A empatia vai levar a uma experiência de compaixão. E a gente vai precisar, sim, de ter compaixão conosco, porque a gente vai errar bastante, gente. A gente não vai querer ver algumas coisas. Então, exercitar essa competência é bastante importante. Exercitar também a flexibilidade, porque como que a gente se adapta ao novo se a gente continuar rígido, se a gente continuar duro? Imagina você descer uma correnteza, eu sempre gosto desse exemplo, porque, não sei se porque na minha infância eu vivi muito nadando em correnteza nos rios, e eu percebi o seguinte, que se eu quisesse me agarrar à margem, eu ia me machucar, bem mais do que se eu soltasse o meu corpo e tentasse acompanhar o fluxo. Né? Tem até aquela expressão go with the flow, né? Quer dizer, vai com o fluxo. Então, flexibilidade é poder experimentar estas outras possibilidades. E isso nos leva a uma competência importantíssima, que é a resiliência. Rafael, a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. A gente pode fazer o que é possível fazer. E aquilo que a gente quer mudar e não consegue, a gente vai ter que buscar aceitar. Não é fácil, mas a gente consegue. Criatividade vai levar à inovação, e eu vou trabalhar um pouco dessas ideias um pouco mais para frente. E a persistência, que é diferente de perseverança. E vou trazer essas informações, porque tudo isso está na possibilidade de cada um de vocês. Cada professor, cada ser humano é capaz de exercitar essas competências que vão ser muito necessárias para o nosso bem-estar. Porque eu preciso lembrar de novo a preocupação, o objetivo da Parceiros da Educação foi de trazer um melhor bem-estar a vocês, um cuidado específico a vocês. E como é o que é o mote mesmo do meu trabalho, é o foco das minhas pesquisas, nada mais justo do que eu colocar exatamente o que eu estudo e que tem a ver com o nosso momento de hoje. Resiliência, que a gente acabou de falar. A nossa vida mudou. Lembre-se de viver um dia por vez. E vamos lembrar de ter uma nova régua. Régua de expectativa. Porque expectativa é uma coisa, esperança é outra. A gente pode olhar essa plantinha aí que está nessa terra árida e ter a esperança que ela vingue, de que ela cresça e floresça. Se eu ficar com a expectativa, eu vou poder ter mais frustrações, e a frustração me leva à ansiedade, que me leva a mais estresse, e aí vai. Vamos pensar, então, que a gente vai recolocar a nossa régua. A gente, às vezes, tem
uma exigência muito grande para conosco ou para com os nossos colegas, porque nós vamos também nos estressar também, não é só com o mundo, com não poder ir ao supermercado com tranquilidade, não poder ir a um bar com os amigos, a gente também vai se incomodar e se irritar com os nossos pares. Por quê? Porque cada um vai reagir de uma forma. Em período de grande estresse, as pessoas tendem a polarizar. Então, de repente, um colega de trabalho seu, você vai falar, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que ele era tão irritante. Talvez nem ele mesmo sabia que ele era. E esse extremismo que essa situação nos leva, traz esta manifestação. Então, a frustração, que às vezes a gente não percebe que está frustrado, e a frustração é uma questão de consciência para que a gente possa se superar e resgatar possibilidades e forças, porque às vezes a gente acha que a gente está só ansioso, mas às vezes por trás da ansiedade, se a gente presta atenção, existe uma coisa, putz, eu não dei conta daquilo, aquilo não aconteceu comigo, eu fico com raiva e a raiva me joga para o futuro e o futuro me coloca na ansiedade e aí vai aquele ciclo que não para e que nos desgasta e que a gente às vezes acha que a gente está sofrendo um ataque de pânico, a gente acha que a gente vai morrer e a gente acha que o nosso coração vai parar, certo? A gente sabe que isso também acontece e é importante a gente lembrar, opa, calma aí, vamos pôr a nossa régua um pouco mais para trás ou mais para baixo e rever o que eu posso hoje, rever a minha expectativa e colocar minha força na esperança. A ansiedade também é uma questão de respiração. A hora que você, professor, aí eu falo isso que eu estou falando para vocês, eu falo para mim também, porque é um aprendizado todo dia, e essas informações não é assim, vocês estão ouvindo agora e já vão sair expertos no assunto. Não, a gente vai ouvir agora, a gente já ouviu em outro momento, vamos ouvir depois, e isto é aprender. Então, eu coloco aqui que a respiração, que a ansiedade é uma questão de respiração, porque se a gente se conecta com a gente, se conecta com a nossa respiração, os nossos níveis de neurotransmissores, nossos níveis de hormônios vão ficar mais próximo do equilíbrio. Então, esta conexão entre corpo e mente é extremamente necessária para nós, num momento de pandemia, e que isso vire um aprendizado, porque isso é importante no momento do dia a dia, mesmo que não tenha essa exigência tão grande. Então, procure ser empático com o outro, para que você também consiga ter mais compaixão até com você mesmo. É interessante isso, né? A gente fala assim, poxa vida, como é que a empatia me leva a maior compaixão? Sim, na hora que eu vejo que o outro tem necessidades, que o outro tem dificuldades, eu vejo que eu também posso ter e às vezes identifico ainda mais as minhas. E isso vai me gerar a possibilidade de ter compaixão, que é esta circuitaria cerebral que faz tão bem para o nosso corpo e para a nossa mente. Eu coloquei essa imagem aí, porque a gente acha, né, que a gente vai ter mais tempo, a gente vai conseguir arrumar mais as coisas, não sei você, viu, Rafa, mas assim, eu achei que no começo da pandemia, eu falei assim, meu Deus, eu vou colocar minha casa em ordem, meu consultório, e ainda fiquei ainda mais ansiosa e mais estressada, e frustrada, porque eu não consegui fazer isso, até agora ainda não arrumei tudo que eu queria arrumar, mas por que é importante a gente pensar em se organizar e em entrar mais em contato com a possibilidade da gente criar, da gente poder criar e recriar, né? A partir dessas nossas competências, porque toda dificuldade, né, que é o que nós estamos vivendo hoje, vai exigir de nós soluções criativas. E essa é a grande diferença do ser humano para os outros animais. A gente pode modificar estratégias, a gente pode criar novas soluções. E sei que para alguns pode ter
faltar um pouco a coragem. E eu quero lembrar aqui que a coragem não é não ter medo. A coragem é fazer apesar do medo. E isso é muito importante da gente exercitar porque é uma competência também emocional, uma competência que tem circuitos no cérebro. Então, ou seja, todos nós somos capazes de vivenciar esta competência. E lembrando aqui que se a gente ficar atento às mudanças, mas com foco, exercitar esse foco cada vez mais em nós mesmos, da reforma vai vir oportunidade. E a gente vai poder inovar, essa palavra que está na moda, mas é que, na verdade, é isso que vai poder acontecer, independente de você ser um expert no assunto ou não. Um outro aspecto que é importante nesse momento de pandemia, nesse momento de grandes mudanças, da gente achar que tem mais tempo para a gente, mas a gente não tem, da gente se dar conta que a gente tem esses 3 cérebros e que a gente sempre vai funcionar num momento de estresse, a gente vai precisar cuidar daquele cérebro reptiliano que vocês agora já sabem o que é. A gente também vai poder pensar, repensar e sentir quais são os nossos reais valores e propósito. Eu tenho certeza que se vocês, professoras, gostavam sempre de comprar alguma coisinha aqui ou ali, vocês vão falar, meu Deus, mas para que eu queria comprar aquilo ou aquele outro? Mesmo vocês, homens, que também gostam de uns apetrechos, né? Ou independente do gênero, isso não faz menor... assim, isso é o ser humano, né? O ser humano, a gente sempre, às vezes, acha que precisa de alguma coisa a mais ou a menos, e agora a gente está tendo a oportunidade de ver que talvez a gente não precise daquilo que a gente achava que precisava. E o nosso, então, valor vai mudar e o propósito, o que a gente quer para a gente, com todas essas dificuldades que estão sendo colocadas aqui, o que de fato nos importa, o que de fato faz parte daquilo que eu quero para a minha vida. E esta reflexão é bastante importante. Nesse sentido, eu vejo que o mundo de hoje ele dá uma ajuda para a gente, porque é um mundo mais compartilhado. Imagina viver isso na época, no século retrasado, quando teve aquela pandemia oh meu Deus, como é que chama? Como é que chama aquela doença que teve agora no século retrasado? Tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste negra. Obrigada, era isso, eu queria falar, a gripe espanhola. Imagina lá, não tinha essa possibilidade de saber o que está acontecendo no outro país, no outro lado do mundo. Agora, a gente, por estar mais compartilhado, a gente tem muito mais informação justamente para tomar melhores decisões. Somos muito mais colaborativos, é muito lindo. No meu condomínio, todo mundo... olha, sinceramente, vocês vão ver, olha só, eu contando meu lado não tão bonzinho. Eu não tinha tanto contato com as pessoas do meu condomínio. Eu cruzava com elas, mas não sabia muito como é que era a vida delas, como é que era a relação com os filhos. E agora, veja só, a gente troca, eu tenho uma horta, eu troco do manjericão, goiaba, jabuticaba, tudo que tem na minha casa, levo para elas, elas me dão o que elas... Então, assim, essa ideia do compartilhar, que é, na verdade, a ideia que o cérebro tem. O cérebro da gente é um exemplo de o que é compartilhar, porque o próprio cérebro, por ter essa capacidade de plasticidade, ele se reorganiza, ele empresta neurônio para cá, empresta para lá, e isso... Então, por isso que vocês vão ver, quem já me conhece sabe que, para mim, aprender sobre o cérebro é aprender sobre a vida, porque é disso que se trata, não é? Então, a gente... vocês vão ver que eu vou falar sempre muito do cérebro, porque justamente é desta forma que eu vejo. Então, o que realmente importa para o professor? Essa pergunta é para cada um de vocês. Resumindo essa primeira parte da nossa conversa, eu quero colocar, então, algo que poderia ser uma receita, mas não existe receita. Algo para a gente realmente ver se faz sentido para cada um. Estamos em reclusão, para aproximarmos mais de nós mesmos, de quem realmente importa. A tristeza, que é uma emoção
compartilhada por todos os seres humanos, simplesmente vai acontecer, ela faz parte, e nós vamos perceber também o que é que a gente sente falta. A tristeza do que sente falta vai ajudar muito no processo da gente fazer novas conquistas. Ah, opa, eu fui para cima, desculpa. O medo, né? O medo, eu vou confessar que eu tinha um medo, assim, uma certa aversão com a tecnologia. Falei que não ia fazer, como eu já comentei com vocês, que eu não queria fazer lives, que eu gostava que eu não ia atender meus pacientes via internet, via Instagram, nem como é que chama? Olha meu cérebro como ainda está antigo às vezes. Eu ia falar Orkut, mas eu quero falar Skype. Já assim, a nossa idade é isso que é legal, né? A gente fica mais óbvia, né? Olha só que coisa boa. Isso é uma característica dessa nova geração e também a característica desses novos tempos, que foi inclusive preconizada por aquela empresa que eu mencionei para vocês. Ficaremos mais transparentes, mais verdadeiros. Não dá para a gente disfarçar. Eu não vou disfarçar que eu nunca fui muito versada na informática, que agora, ó, estou suando para aprender. Então, esse medo, essa tecnologia, que a gente sabe que é o presente já, né? Não é nem o futuro, é o presente. E isso, de certa forma, olha que legal, a tecnologia vai ajudar a superar esses desafios, que é o que está acontecendo agora. E nos lembrando simplesmente que as nossas emoções, aquele cérebro límbico, ele é analógico, ele não é digital. Então, a gente não vai precisar sentir falta disso, porque isso faz parte de nós. O estresse, né? Então, aqui, a gente está aqui repensando esse primeiro bloco aqui de conversa, a gente também falou bastante do estresse. E o estresse na natureza, o estresse no ser humano, inclusive o estresse acontece com quase todos os animais, é muito importante, porque é ele que dá condição para que a gente possa se adaptar a novos cenários. Quando o nosso sistema autônomo entra em estresse porque a gente está com medo, a gente vai liberar mais cortisol, a cortisol mais adrenalina, e isso vai fazer toda uma modificação interna para nos preparar para o novo. O que a gente não pode é ficar com o estresse alto por muito tempo. O estresse, que a gente chama de moderado, ele vai fazer muito parte dos nossos dias por um bom tempo ainda, porque o nosso corpo está tentando se readaptar a esta realidade que ele nunca viu. Então, ele vai ter medo, ele vai liberar mais o cortisol, mais adrenalina, vai ficar muito mais sensível, vai ficar com outra coisa que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, vamos ficar com problema de memória, mas isso tudo é para nos facilitar, para podermos nos adaptar a novos cenários. E as emoções, como a gente falou bastante aqui nesse primeiro bloco, a gente vai ver o quanto elas fazem parte de nós. Não existe isso, nossa, eu não sinto isso. Se você é ser humano, você sente. Se você acha que não sente, é pior ainda, porque você nem percebeu que sente. Então, vamos olhar para isso. Meu Deus, como é que eu estou me sentindo agora? Será que eu tive essa atitude porque eu estou com medo? Será que eu tive essa atitude porque eu estou com raiva? Como é que eu posso manejar? Como é que eu posso lidar com isso? Por quê? Olha só, as emoções, a gente pode atrapalhar o outro com a nossa emoção, mas quem é mais atrapalhado somos nós mesmos. Então, vocês, professores, vão falar, bom, para que eu vou aprender a manejar a minha raiva? Para você viver melhor, para você ter mais saúde e para você ter maior bem-estar. Então, emoções para lembrar que a gente é humano, entender nossas legítimas fragilidades e fortalezas. E aprendizagem, que é disso que se trata. Estamos aqui hoje juntos pelo intermédio da Parceiros da Educação, porque estamos falando com professores cuja tarefa primordial é ajudar os seus alunos a aprenderem mais e melhor. Só damos o que temos.
vamos lembrar daquelas 3 dicas de novo com relação aos cérebros. Então, vamos também compartilhar com os nossos alunos e com nossos pares, ajudá-los a entender essas 3 fases que a gente tem dentro de nós e que agora vai ficar mais em alerta, e que reconhecer que às vezes estamos com o coração mais acelerado, que estamos com falta de sono ou que precisamos nos distrair para relaxar, é muito importante para a aprendizagem. E essas dificuldades que vão ser superadas vão nos tornar seguramente mais fortes e vamos ser melhores pessoas, melhores educadores, mas melhores pessoas. E isto é para cada um de vocês. E isto é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Rafa, eu acho que a gente tinha pensado, né, de colocar primeiro esses aspectos mais emocionais, não que no segundo bloco a gente também vai falar de coisas emocionais, mas vamos trazer um outro olhar também. E né, a ideia que a gente teve era justamente de explicar por que a gente se sente dessa forma mais desorganizada, mais não sabe o que fazer, fica muito preocupado. Então, se a gente tem em mente esses três cérebros que faz parte da gente, isso é uma grande ajuda para que a gente possa se restabelecer as suas forças e suas energias e entender que a gente só pode cobrar do outro quando a gente já tem. Muito bacana, Adriana. Eu gostei muito e estou recebendo mensagens aqui no meu WhatsApp de professores amigos que também estão dizendo, olha, chegou em boa hora, é muito bacana, porque basicamente você fala de sentimentos que a gente conhece, mas não refletiu sobre eles dessa maneira tão organizada e tão ligada ao estágio que estamos passando, né? Muitas vezes a gente pode se sentir sozinho, mesmo considerando que a gente está numa pandemia que é global, né? É estranho isso. A gente fala, será que só eu estou me sentindo assim? Então, essa maneira que você coloca, acho que é muito, muito bacana. E o nosso time da Parceiros tem selecionado algumas perguntas que vêm dos professores, dos gestores. Então, eu acho que para fechar esse primeiro bloco, a gente poderia trabalhar um pouco 2 perguntinhas que são representativas de perguntas que estão aparecendo bastante. Então, a professora Maria Rita, né, se deparando com essa situação em que estamos em casa, mas o trabalho é grande e não temos a sala de aula, né, que é aquele ambiente tão real de contato e tão real para a educação, né? Como é possível engajar os professores no trabalho deles nesse tempo de isolamento social? Essa que é a pergunta dela. Ótima pergunta. Eu deixei alguns ganchos aqui nessa minha apresentação para justamente a gente ter oportunidade de também, vamos dizer, se aprofundar nesses aspectos. Como poder, então, envolver mais os professores? Quando a gente fala de algo que dói na gente, é uma maneira da gente envolver. Quando a gente fala que a gente precisa recrutar essas nossas forças, essas nossas habilidades, porque para a gente vai fazer falta, é uma maneira de engajar. Porque, a priori, todos queremos o nosso próprio bem, né? Acho que quem mais tem que querer o bem de si mesmo é a gente mesmo. Então, ter essas informações, entendendo que é para a gente, por isso que eu achei incrível que a Parceiros da Educação teve essa preocupação, antes de se preocupar com o aluno, antes de se preocupar ali com o chão da sala de aula, vamos pensar em nós. Quais são as nossas competências? O que está difícil para a gente? Porque só dessa forma é que a gente pode ter mais bem-estar, que a gente pode estar mais conectado com a gente. Então, eu espero que possa ter respondido, Maria Rita, mas se você puder
colocar essa reflexão de que nós estamos falando agora de coisas para os próprios professores. Nós não estamos falando que eles têm que dar alguma coisa para ninguém nesse momento. A gente está falando para ele dar para ele mesmo. Isso, melhor é impossível. Se ele não se engaja com esta proposta, ele talvez tenha alguma outra dificuldade. De repente, às vezes pode ter um professor que já está num processo de depressão ou de burnout, e para isso precisa ser encaminhado, orientado para um tratamento, para um cuidado mais especialista, porque o natural é a gente querer o melhor para nós, querermos ficar mais fortes, mais competentes e com maior bem-estar. Ótimo. Espero E ligado também a essa questão que você levanta da cobrança, ela já dá um link para a próxima pergunta. A Priscila Andrello, ela fala: como nós, professores, podemos lidar com ansiedade, considerando tantas informações novas, tanto no campo escolar quanto no tecnológico, e também as devolutivas que eles têm que dar aos pais quanto às atividades, né? Então, e ela coloca isso num contexto também da cobrança que ela sente, né, e que eu acho que é comum aos professores. É verdade, ótima pergunta também. A gente até depois, se a gente puder revisitar depois essa palestra, vocês no futuro, vai fazer ainda mais sentido para vocês. Primeiro, eu falei de priorizar. Então, priorize as suas tarefas, aquilo que é realmente importante para você fazer, não só enquanto pessoa, mas enquanto professor. As reclamações, as críticas, elas vão vir. Mas se você estiver seguro que você está dando o seu melhor, que você se organizou para isso, você vai ver que você vai ficar mais blindada, você vai ficar mais fortalecida. Então, o que eu te indico é que você, de fato, priorize as suas atividades, veja o que você pode fazer e o que você não pode fazer, a gente tem que aceitar. Isso é resiliência. E também é perseverança, porque não significa que a gente, num momento, não conseguiu, que a gente não vai conseguir num outro momento. Porque um relacionamento, um trabalho como é o trabalho de educar, da educação escolar, não depende só da gente. Depende da gente e depende do outro. A gente pode fazer o nosso máximo para poder garantir o aprendizado daquela criança, a comunicação com os pais, e nós vamos continuar procurando estratégias, porque isso essa é a força motriz do professor, mas a gente também tem que entender que a gente vai precisar se organizar mais e melhor para dar conta da demanda. Com isso, lembrar de priorizar, se organizar e ser criativo para as soluções e demandas. Ótimo, muito legal. Acho que foi uma ótima maneira da gente fechar esse primeiro bloco. Agora a gente tem um pequeno intervalo, e que até uma das novidades para nós, né? Quem que imaginou que numa reunião à distância, por vídeo, nós faríamos um intervalo? Mas é importante, né? É o que a gente vem aprendendo, a importância. É isso aí. E Rafa, é muito legal essa ideia, porque assim, a gente não está falando para o outro fazer, a gente está fazendo. E só o fazendo é que gera a transformação, não é? Não tem aquele ditado, quem quer faz, quem não quer manda? Exatamente. Muito bom. Então vamos para 10 minutinhos de intervalo. A gente volta às 16h40, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Oi, pessoal. Bem-vindos de volta. Tivemos um grande primeiro tempo e eu já estou bem ansioso, né, para falar de sentimentos que a gente trabalhou no primeiro bloco, para saber o que a Adriana vai nos trazer sobre os aspectos cognitivos. Então, só relembrar que os professores podem enviar as perguntas pelo chat do próprio YouTube, tá? O que está abaixo do vídeo.
e aí o nosso time vai selecionando as perguntas para a gente fazer no final desse bloco, e aí a Adriana vai ter 20 minutos para responder. Tá bom? Eu não estou ligando. Pode falar. Oi? Já está. Opa, tá aí já. Vou colocar aqui no próximo. Opa, não tá aqui. Um momentinho que deu um... O pessoal tá voltando aí? Você vai ver que vai ter, igual intervalo de... É bom para a gente viver o que os alunos vivem também, né, Rafael? Exatamente. Intervalo, e eles demoram, às vezes, para retornar, e cada um tem uma característica, cada um tem uma maneira de funcionar, e aí uns já ficam mais focados, outros menos, e com a gente é igual, né? A gente... nós só somos mais amadurecidos com relação às crianças e aos adolescentes. Então, o pessoal está voltando, e é bacana a gente poder pensar sobre isso, né? O que a gente até chama de metalinguagem, é a gente viver aquilo que é a proposta do aprendizado. Então, a gente poder passar por essa experiência de lembrar o quanto que nosso cérebro é capaz de focar e que depois ele vai se dispersar e que às vezes a gente precisa de um tempo e que esse tempo também precisa ser trabalhado e treinado até para a gente saber, ó, esse tempo ele tem começo, meio e fim, esse tempo de descanso, e a gente vai ter que voltar para manter o foco novamente, que é também fruto de pesquisa científica já bastante robusta, já bastante confiável, que o nosso cérebro tem um poder de atenção concentrada por volta dos 20 minutos. Então, se a gente ficou mais de 20 minutos aqui na live, no Zoom, significa que vocês podem ter, de repente, se dispersado e não terem aprendido tanto. Por isso que também eu acho que vai ficar disponível essa live, oh, meu Deus, esse Zoom depois, né, para que a gente possa revisitar, porque a gente não aprende de primeira. Então, a ideia de fazer esse intervalo tem a ver com isto. Minha bateria. E eu coloquei aqui essa imagem gostosa, né, da gente, desse se abrace, e é muito interessante porque esse se abrace, ele se cuide, né? Então, voltando aqui à ideia da gente estar falando no lugar do professor, né? Mas esse se abrace, se cuide, se perceba, se conecte, tem a ver também com o exercício que a gente tem que decidir de vivenciar emoções agradáveis. Porque do mesmo jeito que tem as emoções que a gente chama de desagradáveis, que são essas emoções, a raiva, o medo, que a gente está vivendo tão mais... como é que se diz, com mais facilidade, né, ultimamente, a gente também está vivendo a possibilidade de viver a emoção agradável que é a alegria, que é também uma emoção típica do cérebro humano, de outros animais também, mas o cérebro humano tem essa possibilidade, e só que olha que interessante, só que a gente precisa buscar a emoção agradável. E mais interessante ainda é a gente entender por quê, até para vocês não acharem que vocês têm algum problema. É muito mais fácil a gente sentir medo e a raiva e a tristeza, porque elas nos defendem. Então, o nosso cérebro foi projetado para gastar mais a atenção dele, a energia dele, em coisas que nos defendem, e não em coisas que a gente está em estado não de alerta. Então, para a gente entrar nesse estado que não é de alerta, a gente precisa fazer um esforço maior.
Então, para que nós possamos sentir emoções agradáveis, a gente precisa se esforçar mais. Olha que coisa interessante. E isso tem a ver com essa herança desses 3 cérebros que eu falei para vocês. Não faz todo sentido o cérebro ser moldado para ser rápido para as questões de ataque, para as questões de defesa da vida. Agora, para você desfrutar, para o prazer, você não precisa ser tão fácil o cérebro ir para esse lugar. Ele pode ser um pouco mais difícil, porque o prazer vai ser compensado, não é? Então, esta emoção agradável, da alegria, que é compartilhada com todos os seres humanos, ele também vai trazer o bem-estar físico, além do bem-estar emocional. A gente acha que a alegria é só do nosso cérebro, que a gente vive a alegria por uma questão assim mais cognitiva. A alegria, ela faz um bem enorme para o nosso corpo. Ela estabiliza uma série também de hormônios, ela produz e aumenta a produção de outros neurotransmissores, por exemplo, a ocitocina, que é um hormônio. Então, isso tudo é muito bacana da gente saber. E falando nesses vieses negativos da mente, né, as emoções desagradáveis, elas vão tender a se manifestar mais sempre nesse modo mais automático, e elas vão colar com mais facilidade na memória, em oposição às emoções mais agradáveis, que, para serem cultivadas, elas vão precisar estar sendo mais recrutadas. Então, elas são mais difíceis de serem memorizadas. Então, por isso que é mais fácil vir uma situação, uma lembrança ruim na nossa mente do que uma lembrança boa. Mas aí, o que a gente faz? A gente, eu não quero essa lembrança ruim. E a gente pede a lembrança boa. E aí vem aquele estado de bem-estar e de equilíbrio para a mente e para o cérebro. Então, o cultivo das emoções agradáveis depende de cada um de vocês. Cada um, professor, educador, todos nós, sentir a emoção agradável demanda mais de cada um. Então, não adianta a gente falar, porque o outro é que eu não sou feliz por conta do outro, eu não me sinto bem por conta do outro. Não, a gente é que tem que cultivar. E olha só, então, porque as emoções desagradáveis, elas têm a ver com os nossos mecanismos de defesa. Por isso, pessoas muito defendidas, pessoas que têm, vocês devem conhecer, né? Tem personalidades que são super, que a gente chama dessa defendida, elas às vezes têm mais dificuldade de procurar o bem-estar, essa emoção mais agradável, que vai necessitar do quê para acontecer com mais frequência? De mais vínculos e mais bem-estar. Então, olha que bacana, né? Você vai ter um esforço a mais para produzir as emoções agradáveis, mas, ao mesmo tempo, ela vai trazer mais vínculo, mais bem-estar, e esse ciclo vai cada vez mais se ampliando e trazendo uma onda muito mais agradável e prazerosa para você. Agora, é a nossa questão, quer dizer, é uma das grandes interesses aí dos meus trabalhos. A gente, pelo menos eu, acho que vocês também, estão com mais dificuldade para lembrar das coisas. Então, hein, Rafael, me conta, eu quero saber se o seu cérebro é diferente. Se você Não, o meu está nesse... privilegiado. De jeito nenhum, o meu está nesse grupo que está sentindo dificuldade. Bom, então você está no grupo dos normais, dos saudáveis, pior, bom saber disso. Não preciso me preocupar. Não precisa se preocupar. É até bom que você esteja assim. Se você não tiver, eu vou falar, tem alguma coisa estranha acontecendo. É que a patologia, às vezes, é assim, né? Você, por exemplo, a euforia que é muito bem-estar, isso é patológico. Ninguém tem muito bem-estar. O bem-estar, ele vem nas ondas, né? Conforme a vida, o fluxo vai caminhando. Então, se você está com dificuldade de lembrar, você é normal. Mediante um período e uma situação tão grandiosa de estresse, de toda sorte, de toda natureza, lógico que cada um com mais ou menos, por exemplo, eu que moro com meu marido, os meus enteados não moram conosco, eu vou ter maior tranquilidade em alguns aspectos, porque eu não estou com a demanda todo dia de criança, de adolescente,
não é? Então, cada um vai ter a sua peculiaridade, mas, de repente, tenho outros porque eu estou trabalhando pra caramba, eu nunca trabalhei tanto na vida. E assim vai. E aí, a gente vai ter mesmo mais dificuldade para memorizar. E é importante a gente saber, eu não vou falar de todas as memórias que a gente tem, porque quando a gente fala memória, a gente fala com uma palavra só, né? Como se fosse uma memória. Não. Memória é uma das coisas mais difíceis de se estudar no cérebro, porque a memória são várias memórias e em vários lugares. Mas eu quero aqui falar para vocês de duas memórias que nos interessam bastante. Uma é a memória episódica, que o nome mesmo já dá, né? São dos episódios, dos lugares, das situações que a gente viveu, das historinhas que a gente viveu. E a outra é uma memória que chama-se memória semântica, que tem a ver com significados, então, com o nome de lugares, de coisas, de pessoas. Então, essas duas memórias, prioritariamente, lembra que são várias memórias que temos, não são apenas nessas duas que a gente tem mais dificuldade, mas principalmente nessas duas é que a gente vai evidenciar uma maior dificuldade, naturalmente essa dificuldade vai acontecer. E porque a gente vai ter que modificar muito a nossa rotina, o nosso circuito cerebral, que estava sempre acostumado, por exemplo, aí, então vocês acordavam, tomavam café, davam uma ordem na casa, falavam com os filhos, ou se era o professor, tinha lá suas tarefas, depois ia para a escola, né? Depois voltava, enfim. Esta rotina, este itinerário, esta atividade, com a frequência, ela passou a ser normal para o seu cérebro e seu cérebro passou a automatizar. Quando o cérebro automatiza, ele gasta menos energia. E o cérebro adora gastar menos energia. Claro, todo mundo gosta de gastar menos energia, né? A gente economiza a nossa energia para, de repente, outras coisas. E esse até é o princípio até da sobrevivência, para que a gente tenha sempre sobra de energia para, numa necessidade, usar. Então, quando a gente faz sempre a mesma coisa ou tem a mesma rotina, a gente, de certa forma, economiza energia. Num momento como o de hoje, como desses últimos tempos, né, de pandemia, de coronavírus, a gente tem mais, o nosso cérebro é mais recrutado. Ele não gasta aquela pouca energia que ele costumava gastar, ele gasta mais energia. Então, se a gente não ficava cansado quando tomava banho, a gente pode se cansar até quando toma banho. Vocês vão falar assim, meu Deus, acho que eu estou tendo agora realmente, eu acho que eu preciso de outro cérebro, porque eu estou ficando cansado até de tomar banho. É normal, por incrível que pareça. O que a gente precisa é saber, identificar, perceber, né? Identificar e ver se é possível a gente mudar alguma coisa da vida, né, dessa rotina, para você não ficar tão cansado com uma atividade simples como tomar banho. Estou dando aqui um exemplo. Então, é importante a gente saber que, num momento de muito estresse, a nossa memória pode falhar. E por que ela falha? Porque a nossa atenção vai ficar prejudicada ou alterada. A nossa atenção, que tem uma origem naquele cérebro primeiro, que é o cérebro reptiliano, que o cérebro precisava focar a atenção na ameaça, na dificuldade, ele vai ser recrutado. Então, a nossa atenção, mesmo que a gente não perceba, está voltado para o equilíbrio das nossas funções vitais, ou para a manutenção do equilíbrio emocional e, por último, para a nossa atenção, por exemplo, no trabalho de um aluno ou na preparação de uma aula. Então, isso vai recrutar mais energia da gente. Então, vamos ficar mais cansados. E, por isso, vamos precisar compensar. Quando a gente se conhece, a gente vai se conhecendo todo dia, principalmente com novos desafios. Então, veja para você como que é mais funcional, de que forma que você pode diminuir a sua régua, lembra da régua que a gente comentou? Quer dizer, diminuir a expectativa de algumas coisas,
priorizar outras atividades para você não querer fazer a mesma quantidade de atividades de antes com a mesma qualidade. Isso vai ser muito difícil neste momento. Então, o exercício de priorização, desse esforço de organização é muito importante para que você possa ter mais atenção e para que a sua memória possa funcionar, se não melhor da sua forma, mais próximo deste melhor. E por isso que técnicas como repetição, pausas, associações e registro são muito importantes. Até para os alunos de vocês, porque o cérebro é o mesmo, né? A organização desse cérebro é a mesma nesse sentido. Então, para eles também é muito importante, se vocês começarem a pensar, bom, tudo bem, então para mim eu vou reorganizar minha rotina, vou anotar as coisas que eu tenho que fazer, vou priorizar, vou selecionar, mas e o meu aluno, como é que ele pode fazer? Você pode ajudá-lo a fazer a mesma coisa, a repetir algumas atividades ou algumas informações. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo da minha fala hoje, eu repeti várias vezes algumas mesmas palavras e mesmos conceitos. E vou continuar repetindo. Por quê? Porque esta é uma forma que a gente já sabe, por meio da neurociência, que é efetivo para o aprendizado. Então, repetir não é ser chato, não é assim, ser sem graça. Pelo contrário, porque o cérebro só aprende por repetição. Se a gente repetir o mesmo conteúdo de forma diferente, fica ainda melhor. Se a gente puder associar com mais elementos da vida, ainda melhor. Se a gente puder ainda escrever o que a gente quer aprender, ainda melhor. E escrever, eu digo escrever e não digo digitar. Pesquisas também, lembra que tudo que eu estou falando com vocês tem a ver com pesquisa e pesquisa robusta e de evidência já consistente, né? Porque uma pesquisa ele pode fazer uma descoberta, vamos dizer, de uma evidência, mas é única. Não, estou falando daquilo que é consenso já. E é consenso que a escrita à mão ela traz maior memorização a médio e longo prazo. Então, a importância da gente entender os processos de memória e atenção para a aprendizagem, tanto nossa, que nós estamos aprendendo sim, principalmente neste mundo tão diferente de hoje, como dos nossos alunos e dos nossos pares. E para isso eu quero relembrar 3 palavrinhas que, natural, muitas vezes a gente mesmo, professor, se confunde. Qual que é a diferença de aprendizagem para habilidade para competência? A aprendizagem é esse processo que a gente está vivendo de aprender novas, vamos dizer, de aperfeiçoar habilidades para que a gente fique mais competente para lidar com este novo mundo, com essas novas demandas. Então, a aprendizagem é um processo de aquisição dos conteúdos, de aquisição de novas atitudes, de novas habilidades. A habilidade é a ação física ou mental que vai indicar que uma capacidade foi adquirida. E o conhecimento, a competência, né, é o conhecimento mais habilidade mais a atitude. Então, quando a gente fala competência matemática, quando a gente fala competência socioemocional, é porque eu já tenho atitude, já tenho habilidade, já tenho conhecimento. Por isso que para as crianças, quando a gente fala em raciocínio lógico, habilidade socioemocional, a gente está falando aí de habilidade, não de competência. É para atingir a competência. Então, isso é importante para o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque sabemos, e isso já está na Base Nacional Comum Curricular, isso já é evidência mundial em várias searas, não só na seara da educação escolar, o quanto que aprendizagem socioemocional ou competências emocionais são importantíssimas para o mundo de
hoje, de ontem, já era, porque isso já vem sendo estudado. Para vocês terem uma noção, eu estava até falando ali com vocês com o Rafael, eu digo, que eu estava conversando antes com ele, que meu trabalho de mestrado teve esse objetivo de mostrar, né, na verdade era uma pergunta, toda pesquisa tem uma pergunta, né? Eu queria saber o quanto que as competências socioemocionais eram importantes para o professor. E eu fiquei assim maravilhada com os resultados, principalmente com outras pesquisas que vieram junto, principalmente a minha colega, que também é sócia da NeuroConnect, que fez esse trabalho junto comigo, de evidenciar o quanto a competência socioemocional ela promove o professor, antes de promover o aluno. Então, vocês vão ver aqui, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de tomada de decisão responsável, a gente está falando também de competências como autonomia, entusiasmo, resolução de problemas, motivação, empatia, comunicação. Quando eu falo de habilidades de relacionamento, eu estou treinando a comunicação. Quando eu estou falando de autoconhecimento e consciência social, eu estou falando de empatia. Quando eu estou falando de tomada de decisão responsável, eu estou falando de motivação. Então, as competências socioemocionais têm tudo a ver com competências importantíssimas para nós, professores e adultos. E é tão importante que a gente entenda, viva, treine e se torne competente nelas, primeiro para nós, e depois porque não existe outra forma de ensinar se a gente não souber. Não existe outra forma de você criar curiosidade, de você questionar, se você também não vivencia. E agora eu vou trazer para vocês um trechinho de uma entrevista que foi feita pela TV Cultura, vou dar os créditos aqui, que fala justamente deste trabalho que eu fiz, né, esse trabalho de científico que foi feito pela Unifesp, e que, no fim, óbvio que foi um trabalho, só que existem vários trabalhos, principalmente no mundo, corroborando com o que nós estamos aqui conversando, do quanto as competências emocionais ou socioemocionais beneficiam o professor. E esta é um vídeo, então, da TV Cultura, como eu falei, de uma escola, de uma região de São Paulo, que buscou um trabalho de capacitação socioemocional para os seus professores. Isso já faz uns 2 anos, e olha que desfecho interessantíssimo que a gente viveu. Olá, hoje no Panorama nós vamos falar sobre as habilidades socioemocionais. As escolas devem incluir essas competências em seus currículos a partir de 2020. Formar alunos responsáveis que se autoconheçam e respeitem o outro. Estamos preparados para isso? A repórter Tatiana Bertoni foi conhecer como isso é trabalhado numa escola estadual em São Paulo. Estas são algumas das emoções que estes meninos e meninas estão aprendendo na escola. Foi muito bom, porque eu aprendi mais sobre as emoções dos meus colegas, amigos, fiquei sabendo o que eles pensam sobre a família. As emoções foi algo que sempre esteve na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, você parar e pensar e observar sobre isso, é como se fosse de outro mundo. A gente para e pensa, nossa, eu sempre senti isso, mas agora parece que é diferente, eu entendo. Sobre esse negócio de emoções, conseguiu expressar mais um pouco sobre mim, e também eu pude conhecer mais sobre um pouco dos colegas. Nesta escola, o caminho escolhido para trabalhar as emoções das crianças foi o professor. Durante o ano, o grupo docente realizou encontros para entender primeiro as próprias emoções. Na verdade, assim, ele precisa entrar em contato e perceber que habilidades que ele tem, que habilidades ele precisa desenvolver, como ele próprio lida com as emoções. Dessa forma, ele vai ensinar muito melhor as competências socioemocionais para os alunos.
Pesquisas mostram que o desenvolvimento de competências socioemocionais do professor diminui o estresse e aumenta o bem-estar dele. Mas os benefícios não param por aí. Pessoal, eu gosto, quer dizer, essa matéria é uma matéria bonita, que continua, e até esse estudo teve a ver com o patrocínio de uma pessoa física que acreditou na proposta e levou a NeuroConnect para essa escola estadual pública, mostrando o quanto que se a gente cuida das nossas emoções, e as emoções estão interconectadas com a cognição, com todas as nossas capacidades, como a gente está evidenciando, né, principalmente ultimamente, a gente gera no aluno também uma modificação positiva. Para o adulto fica maior bem-estar e para o aluno mais competência de aprendizado. Então, as evidências dos professores com maior competência socioemocional, olha que interessante, isso tudo pesquisa, evidência de pesquisa, desenvolvem relações de apoio e encorajamento com os... Opa! Desculpa, gente, eu pus a mão ali, com os alunos, né? Então, ele trabalha a competência socioemocional dele, professor, e ele vai promover esse desfecho. Esses professores que trabalham, que treinam as suas competências emocionais, eles são mais hábeis em promover a motivação, que é tão intrínseca, né, para a aprendizagem. Quando a gente fala de aprender e como é desafiador para nós professores, como motivar os nossos alunos, porque a gente sabe que quando a gente motiva, a gente consegue vinculá-lo, e vínculo é o início de um novo aprendizado. Então, se a gente tem uma maior competência socioemocional, a gente tem mais facilidade para criar ganchos de motivação para os nossos alunos. Conduzem os alunos em situações de conflito de uma maneira mais eficiente, porque os conflitos vão existir, são necessários que existam na infância e na adolescência, e o professor que tem o treino socioemocional, ele vai ser muito mais efetivo e competente nas resoluções dos problemas, na conduta. Então, e a conduta dele vai refletir um maior aprendizado para o aluno. Um outro aspecto também de evidência é que os modelos positivos de comportamento e de comunicação ficam mais evidentes. Então, os professores que têm maior competência socioemocional, eles acabam sendo maiores modelos dos seus alunos. E é fácil da gente lembrar, às vezes são coisas que, às vezes o simples, né, é mais evidente do que coisas mais complexas. A gente se lembrar dos nossos professores, quando a gente era criança, quando a gente estava na escola, a gente vai lembrar que os professores que eram mais assertivos, mesmo aqueles que eram mais austeros, que eram mais exigentes, às vezes também eram aqueles que conseguiam se comunicar melhor, conseguiam nos entender melhor, e isso vai fazer com que na nossa memória vai ficar para sempre. E quando eu pensei em colocar esses conhecimentos, foi pensando... né, Rafael, que você até também falou assim, Adriana, tem muitas perguntas de professores querendo saber como que podem também ajudar os seus alunos, porque a gente, enquanto professor, a gente quer saber como que a gente fica bem, né? Como que a gente diminui o nosso excesso de ansiedade, como que a gente minimiza o nosso estresse, como que a gente identifica com mais facilidade as nossas frustrações para que a gente possa, então, dar aquele salto, né? Porque toda frustração superada gera um salto de competência na gente, e, inevitavelmente, a gente vai ficar preocupado com os nossos alunos. Meu Deus, como é que eles podem aprender melhor? Como que a gente pode ajudá-los neste momento tão diverso, tão diferente, mas que, na verdade, só fica mais evidente aquilo que a gente já sabia. A nossa preocupação, tenho certeza, vai incidir naqueles lares das crianças que a gente sabe que, de repente, não tem um cômodo para estudar, que são várias crianças e adultos convivendo no mesmo lugar, na vulnerabilidade que eles estão vivendo,
Isso não é novidade para a gente, só vai ficar mais evidente. Já era assim, só que eles tinham um espaço, que é a escola, e por isso que cada vez mais essa pandemia evidencia e escancara a importância e necessidade do professor e da escola. Isso eu acho que é um grande trunfo para a gente, né? Uma grande força que a gente pode nutrir e testemunhar. Mas Sim. o autocontrole... Oi, desculpa. Adriana, não, é que, bem ligado a isso que você está falando, desculpa te interromper, mas a professora Marisley Estrela coloca de uma maneira muito bonita isso. Ela coloca: essa pandemia afetou os sonhos dos nossos protagonistas, os alunos, né? Como driblar esse momento de Covid-19 e garantir a motivação para que realizem seus projetos de vida? Você refletiu muito bem o que ela trouxe. Que legal. Então, por isso que eu quis trazer. Maravilhoso, né, maravilhoso isso. Maravilhoso porque a gente está falando também de motivação aí, como motivar, como fazer com que esse sonho não morra, né? Que essa plantinha, que essa semente, que essa plantinha que começou a crescer não fique toda desmilinguida, né? Então, a gente consegue fazer adubando a nossa criatividade, adubando as nossas competências de inovação, como eu falei para vocês, que é intrínseco, isso está em cada um de nós. Então, se você colocar para uma criança como que ela resolveria uma questão, você vai ver quantas ideias vão vir. Se a gente perguntar para eles, nossa, como é que vocês estão se sentindo agora? Porque a gente, do mesmo jeito que nós estamos aqui trabalhando com vocês, né, conosco, professores, é como eu comentei, o mesmo vale para as crianças. Óbvio que cada um, né, adulto e criança, vão responder de formas diferentes, vão viver de formas diferentes. Mas quando vocês estiverem online com eles, perguntem para eles como eles estão se sentindo, né? Dê espaço para isso, dê crédito, né? Dê crédito ao que eles estão vivendo, a essa confusão grande, a esta dificuldade enorme, de repente, que estão vivendo, porque pode ser que um dos pais, ou se às vezes nem o pai, às vezes pode não estar junto, estão de repente vivendo alguma privação até de alimento, de energia, enfim, são tantos imponderáveis que é muito importante a gente voltar para aquele cérebro reptiliano. Como que você está? Como é que a gente pode te ajudar a de repente ter um sono melhor, a se alimentar melhor, a se distrair, a poder se nutrir de formas mais saudáveis, né? E quando eu falo nutrir, não é só nutrição, comida, é nutrir de pensamentos, de ideias. Então, usar o momento, né? A realidade, para ajudar esses jovens a criar, a ter sonhos, é muito importante, porque toda grande mudança e toda grande invenção da humanidade gerou de situações de grande dificuldade. Para a palestra que eu dei também para a Secretaria do Estado, eu falei sobre o quanto que o período entre guerras gerou diversas invenções importantíssimas para a gente hoje. Por exemplo, o absorvente da mulher, o absorvente íntimo, os drones e várias outras questões técnicas surgiram nesta época entre guerras, onde tinha privação, onde tinha muita dificuldade. É onde o nosso cérebro pode pensar, transformar. Então, tem filmes maravilhosos, me veio agora um que eu gosto bastante, que é o Abril Despedaçado, que tem até o Rodrigo Santoro como protagonista. Tem uma criança que não sabe ler e escrever, passa ali uma moça numa carroça com um livro e dá para ele não sabia ler, pegou o livro de ponta cabeça e falou que ele estava lendo figuras e que ele queria para aquele mesmo lugar, ele ia ser o outro personagem. Então, a capacidade que o ser humano tem, principalmente que a criança tem, de imaginar para poder dar conta das suas demandas é importantíssimo. E eu vou só retornar aqui nesse slide, porque ele também, de certa forma, tem correlação com esses anseios dos professores. O autocontrole, que é uma competência que todos
né, vamos treinando ao longo da vida, ele é muito importante para uma criança e para um adolescente, porque isso, estudos já unânimes no mundo todo mostram que o autocontrole desde a infância vai predizer não só um sucesso acadêmico, mas um sucesso de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, mesmo que vocês não estão tão perto do aluno de vocês estão à distância desse aluno, se vocês tiverem estratégias de que eles possam treinar esse autocontrole, que eles possam se organizar de uma maneira melhor, se vocês ajudarem eles a priorizarem as suas ações, a refletirem, poxa, então outro dia, você amassou a sua lição de casa, depois não conseguiu enxergar direito a sua lição de casa. Então, como é que você pode fazer diferente para não acontecer isso? São coisas pequenas que a gente pode contribuir para eles e que isso vai gerar uma modificação grandiosa no mindset famoso da criança e do adolescente. Então, é importantíssimo a gente saber o quanto que o treino desse autocontrole, que vocês vão falar assim, poxa, eu não estou conseguindo dar minha aula de ciências, de matemática, mas às vezes, em alguns momentos, é mais importante a gente trabalhar habilidades que são para todas as outras disciplinas, do que ficar martelando, de repente, num conteúdo que não está tendo sentido naquele momento, que não está tendo aderência, que não está tendo permeabilidade. E aí é que eu vou falar de algo que que todos nós somos capazes de suscitar nas crianças e nos adolescentes, que é a curiosidade, a imaginação, o entusiasmo e também a possibilidade de vivenciar desafios que a gente já vivencia, mas se a gente pensar numa criança, que eu até coloquei aí, quem fez pedagogia, os profissionais vão saber bem que eu estou fazendo um paralelo com as fases piagetianas e também com as fases do cérebro. Veja só, um bebê que vive o período sensório-motor de 0 a 2 anos, que é aquele momento do cérebro que ele é capaz apenas apenas não, já é muito isso, de sentir e começar a criar toda uma rede de circuitarias motoras, de pré-pensamentos, pré-operatórios, por isso que chama até pré-operatório depois. E é onde o cérebro começa a se formar ainda mais do ponto de vista da sua visão, né? O lobo occipital, que é da visão, é super bombardeado ali de possibilidade plástica para se desenvolver. Também o aspecto motor, que é o parietal, o temporal da audição e todas as informações, vamos dizer, de escuta, de fala, de entendimento, já começam ali a serem formadas. E o sistema límbico, que é aquele sistema que eu coloquei para vocês, que é o segundo cérebro, está super ávido e sensível de ser desenvolvido, de ser estimulado. Então, mais uma vez, a questão do autocontrole também está aí, e a gente tem técnicas simples para que a gente possa ajudá-los a treinar essas competências e habilidades que são muito essenciais para quando a gente não está perto deles, a gente está longe e eles vão precisar fazer algum exercício de matemática, algum exercício de ciências, um exercício de artes, enfim, não importa. O que importa é a gente entender é que existe um repertório de habilidades que todos os professores, é importante que a gente tenha como dispor para que a gente possa transformar a vida do nosso aluno. Passa aqui. E aí, também, junto a outras perguntas que vieram, tem a ver, então, como que a gente... que técnicas que podem ser, né, para treinar não só o autocontrole, mas tranquilizar a mente deles, deixar uma mente com um pouco mais de espaço para aprender. Então, eu falo aí da meditação, como eu falei anteriormente. Eu sei que vão ter professores, porque cada um é um, e não é só porque eu me dou bem com meditação, que um outro professor também vai dar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente poder possibilitar um rol de técnicas que mais
se adeque a nós, professores, e que funcione para os seus alunos. Então, eu trago aqui a ideia dessa técnica da meditação, porque, e essa meditação que pode ser 1 minuto de ficar quieto, vamos ver se vocês conseguem ficar 1 minuto quieto, 1 minuto sem se mexer, aí depende da idade, vocês podem, eu estou só dando ideias, não é muito, o objetivo não é eu dar todas as técnicas, depois a gente pode até, vocês querendo a gente fazer um manualzinho dessas técnicas, mas nesse momento é da gente abrir a mente para dizer, nossa, olha, isso é realmente muito importante e eu posso sim dispor desses recursos. E você vê que eu coloquei aí crianças chorando, crianças... Por quê? Óbvio que isso vai acontecer, né? E a gente também vai ficar preocupada e com esse sentimento de, por estarmos com empatia com eles, por estarmos vivenciando esse sentimento também de compaixão para com a situação dessas crianças, a gente vai sentir, mas a gente também vai entender que a gente vai poder possibilitar dentro das nossas, do rol de possibilidade que temos, para poder ajudá-los. E aí, eu fiz um slide novo aqui para vocês, porque teve uma pergunta, né, Rafael, eu não lembro, acho que era mais até de uma, dizendo assim, como que a gente pode ajudar diferentes temperamentos? Então, eu quero colocar aqui que todos, independente da nossa idade, temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes. O que acontece é que a gente, com o tempo, pode melhorar ou piorar a nossa personalidade, assim como minimizar ou maximizar o nosso temperamento. Temperamento é algo que é muito arraigado com a questão, vamos dizer, neurológica. Não é assim, eu escolho ter um temperamento mais, vamos dizer, mais agressivo ou mais colérico. Não. A gente tem, óbvio, uma mistura desses temperamentos, né? Cada personalidade vai ter uma mistura dependendo não só dessas influências biogenéticas, de ambiente e de desenvolvimento uterino, pós-uterino também, então, porque cada um é um e único, mas e nós somos também essa mistura peculiar desses temperamentos. Mas acho que o mais importante, em vez da gente querer identificar qual que é o temperamento, ou quais temperamentos estão com aquela criança ou a outra, que aí também já é também um trabalho mais do psicólogo, né, ou de outras especialidades, é a gente primeiro entender que existem diversos temperamentos e depois são coisas que muitos dessas estratégias a gente pode trazer para a criança, independente de fazer uma análise psicológica delas. Então, uma criança que é mais, vamos dizer, mais melancólica, ou seja, uma criança que é mais triste, mais sensível, da gente poder ter uma fala diferenciada para ela, ou um cuidado, porque vão ter outras crianças que são mais papum, que são mais rápidas, que são mais continentes, e essas diferenças a gente pode dar conta, às vezes, com uma palavra, com uma orientação, com um gesto, porque é impressionante como a nossa intenção trabalhada em gesto, como isto gera muita mudança. Às vezes a gente quer, por exemplo, saber qual que é o manualzinho, como que a gente pode lidar exatamente com aquela criança. Muitas vezes, o intuitivo, aquele cuidado, só o fato de quero te ouvir, né? Eu não sei como você, imagino o quanto você está sofrendo, ou enfim, mas queira ouvir. Quando a gente ouve a criança ou o adolescente, a gente já está dando uma ajuda tão grande. Quando a gente pergunta o que é que ele está pensando, o que é que ele está sentindo, qual que é a dificuldade dele, às vezes isso é muito mais importante do que a gente ficar preocupado em quais são, qual que é exatamente a personalidade, qual que é exatamente o temperamento. E aqui eu queria também
propor mais uma vez, né, porque ao longo desse nosso bate-papo, a gente traz informação para que a gente possa refletir, discordar, não concordar. É claro que eu coloquei algumas informações que não são passíveis de discordar, é a ciência já comprovada, mas a gente sempre pode ter mais afinidade com alguns conhecimentos e nem tanto com os outros. Mas entender que a reflexão para nós educadores, que a gente também, quando a gente tem a nossa própria disciplina e o nosso propósito, mesmo que sendo lapidado, né, porque a gente acabou de comentar o quanto que o propósito ele também está sendo modificado por conta dessa nova realidade tão forte, mas se a gente tiver imbuído em nós o quanto que a nossa tarefa de professor, de mediador do conhecimento junto ao aluno, o quanto que nós vamos aprender também junto aos alunos ou com os alunos, isso já é de uma competência grandiosa. E a gente não precisa nem lembrar de grandes filósofos e personalidades da humanidade que sempre diziam que eles mais sabiam do fato deles não saberem. Então, a gente possibilitar para a gente, poxa, eu não sei isso e posso aprender. É muito importante para nós, professores, nos darmos essa oportunidade de ter essa escuta para conosco, sabendo de muitas técnicas que a gente comentou aqui hoje, entender como funciona a memória, como que funciona técnicas para a gente poder ter mais atenção, como que a gente pode auxiliar a memória com aquelas técnicas de repetição, de escrita, de associação, né? E aí eu resgato, mais uma vez, um dos primeiros slides, onde eu mostro como que a gente funciona. A gente é ser humano e é desta forma que a gente funciona. Então, numa crise para uma superação, que é o que a gente está aqui diariamente também buscando, superações diárias, é entender esses processos todos e não esquecer deles. Identificar em que momento, o dia que você está mais estressado, pensa e verifica se você não está lá mais no cérebro reptiliano, se você não precisa cuidar um pouco mais do seu bem-estar basal, né? Ou não, ou se você de repente precisa estar mais atento às suas emoções, ou se você precisa estar mais atento às suas estratégias cognitivas. Porque, gente, aprender é maravilhoso, aprender é o que nos faz diferente de todas as espécies, e aprender principalmente que a vida é curta, ela é curta. Quando a gente vê uma coisa dessa, né, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma coisa que nos ameaça de qualquer sorte, a gente vê o quanto que ela é curta e quanto que ela é valiosa, e o quanto que só dá para ser feliz hoje. Então, o que a gente pode fazer hoje para ser feliz também é uma questão de escolha, e é uma questão de treino. Então, que fique um beijo no coração de todos nós, aprendizes, neste momento de hoje, esse momento precioso de aprendizado. Eram essas palavras que eu queria trazer para vocês. Vocês fiquem à vontade se tiverem perguntas. Muito obrigado, Adriana. Foi muito elucidativo e nos apoia muito nesse tempo. Muito obrigado mesmo. Sinta-se acolhida por todos também. Tenho certeza que eu vocalizo aqui o acolhimento e o abraço de todos que assistiram esse momento. E eu estou preocupado com o seu tempo, dos professores também, mas tem perguntas tão boas. Será que a gente tem uns minutinhos? Para mim, para uma perguntinha. Eu reorganizei aqui meu tempo para estar com vocês e poder dar o máximo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, rapidamente, uma pergunta da Andréia. É muito interessante, com relação àquela questão de emoções, de ser mais difícil, mais trabalhoso ter as emoções agradáveis. Ela pergunta, esse exercício constante em buscar as emoções agradáveis é extremamente desgastante. Fico exausta nessa luta. Poderia comentar a respeito disso?
Lógico. Então, talvez o caminho que você está fazendo não é um caminho muito eficiente, porque quando a gente busca a emoção saudável, é um desgaste que ele é compensado pelo próprio bem-estar. Então, a gente pode falar aqui do que é que está, de como que você está cultivando esse agradável. Como que você está cultivando, por exemplo, a paciência, a generosidade, o perdão, que são competências emocionais. Porque quando a gente, por exemplo, vou falar de um que as pessoas falam bastante, que é uma das competências mais lindas e muito difíceis. Eu vou falar para vocês que, olha, eu acho que eu preciso mais de 3 vidas para realmente chegar no lugar que eu quero dessa competência, que é a gratidão. Quando eu acordo e, de fato, me conecto com estar grato, com o fato de respirar, ter dormido, saber que vou comer. Você vai falar assim, gente, coisa, isso é básico, mas a gente é básico. Sem o básico, a gente não existe. Então, comece... Como é que ela chama? Andréia. Andréia, comece pelo básico, comece pelo simples. Comece com a coisa mais... que você vai falar assim, nossa, mas isso é óbvio. O óbvio, às vezes, é o mais perto daquilo que é o que mais nos faz bem. Então, agradeça por essas pequenas coisas e simplesmente observe o bem e a sensação de bem-estar que você vai ter. Depois você me conta se funcionou. Mas, então, a dica para você é: comece pelo simples, porque quando a gente faz muito esforço mental para ter a sensação do bem-estar positivo, a gente se estressa. Mas quando a gente vive de pouquinho em pouquinho o básico da emoção agradável, isso vai feito bicicleta, que no começo a gente pedala, cai e tal, mas depois, quando começa a pedalar, nem percebe mais que está pedalando. Ótimo. Mais uma perguntinha. Seria possível explorar um pouco mais a importância da verbalização das emoções para ampliar o autoconhecimento? É da Nilceia Lopes. Danilo? É isso? Nilceia Lopes. Nilceia é o nome dela. Tá ótimo. Nilceia, ótima a sua pergunta também. Eu vou colocar alguma coisa de uma maneira agora diferente, no sentido assim, quando a gente fala sobre as nossas emoções, a gente amplia o nosso repertório. Para que a gente possa ter mais acesso, mais autocontrole às nossas emoções, é importante que a gente fale sobre elas. Por isso que no início da nossa conversa aqui hoje, eu comentei com vocês, conversem, contem para os outros o que você sente, pergunte para os outros, porque o repertório vamos dizer, da educação emocional, ela conta muito com a troca. Porque se você não sabe que o que você está sentindo agora é raiva, e você não tem o olhar do outro para fazer... Porque quando você tem um ataque de raiva, a pessoa que está do seu lado vai abrir o olho desse tamanho, né? E vai ficar com medo de você, ou vai ficar com mais raiva de você. Então, o olhar do outro, a referência do outro, ajuda muito a gente ampliar o que a gente chama de repertório para lidar com as nossas emoções. Então, respondendo mais pontualmente a sua pergunta, tenha mais trocas com os seus pares ou com as pessoas, para que você possa ampliar as experiências e as formas de reação de cada um. Assim você conseguirá ter mais estratégias para lidar com as suas emoções e para reconhecê-las. E agora, vamos para a última, do Maurício. Essa é muito interessante também. Como lidar com a espontaneidade, tanto do professor quanto do aluno? Como lidar com as respostas que não esperamos, aqueles momentos individuais de cada aluno. Esse imponderável, né? Uhum. Bom, o aspecto do espontâneo pode ser tanto
bom quanto ruim, né? Tanto fácil quanto difícil. A espontaneidade muitas vezes nos ajuda, por exemplo, muitas vezes eu hoje, na minha conversa aqui com vocês, palavras ou frases que eu não tinha imaginado falar, nem tinha planejado, e falei e de repente fez super sentido, né? De repente falei algumas coisas que não caiu bem ou que não foram tão compreensíveis. Então, a espontaneidade tem um aspecto que é muito positivo, pelo menos principalmente quando essa espontaneidade tem verdade, né? Se o aluno, de repente, fala assim, nossa, que aula chata essa, hein, professor? Pode ser que ele está te dando um toque que para a gente mudar de caminho, para a gente criar outras estratégias e, de repente, você devolver para ele, nossa, mas que jeito chato de falar também, né? Não pode falar de um outro jeito? Então, a espontaneidade nos dá chance de modificar, de transformar. É lógico que se todo mundo ficar espontâneo o tempo todo, vai ficar difícil da gente ter uma coesão, mas a espontaneidade assim, bem cuidada, ela é muito bem-vinda, porque ela é quase como que aquele processo da intuição, porque a intuição, a gente acha que a intuição é uma coisa que vem do nada, né? Que as pessoas até confundem intuição às vezes com instinto ou com insight, mas intuição é um exercício intenso de competências conscientes. Então, de repente, você, por exemplo, é super bom em matemática, você exercita muito cálculos e raciocínios e lógica, e, de repente, você tem uma ideia, você acordou com uma ideia, você falou, da onde que veio isso? Essa ideia que é super inovadora, que aparentemente não tem a ver com aquilo que você faz. Isto foi sendo processado pelo seu cérebro devido às suas grande tempo dedicado à sua experiência, é que você consegue ter aquela ideia, aquela sensação de intuição. Então, a espontaneidade, ela pode ser também um produto da intuição, de algo que a gente vai acumulando, processando dentro de nós. Vou contar aqui uma coisa para vocês, para fechar essa pergunta, que é super bacana, super bonita. Quando eu fui estudar a criatividade, a inovação, o espontâneo, né? Porque a criatividade tem muito de espontâneo, de insight e de intuição. Eu quis estudar isso no cérebro para ver se só alguns podem ser criativos e outros não. E aí fui ver que o cérebro humano, ele justamente é humano porque ele é criativo, porque ele tem essa capacidade de criar, inventar, modificar. E aí eu fui ver que a criatividade, ela vem, o nome, a etimologia, vem do nome Crios, né? Que é uma deusa, que também é a deusa ligada à história, que, por sua vez, é filha de Mnemósina, que é a deusa da memória, com Zeus, que é o todo-poderoso. Então, a memória, que casou com o grande poderoso, gerou a criatividade. Então, quanto mais memória você tiver, quanto mais capacidade de você reeditar suas memórias, porque criatividade, para mim, é reedição de memória. Porque o que é o novo? Né? O novo é a partir de algo que já existe, você trazer um novo propósito, uma nova utilidade. Né? Haja visto as coisas que a gente está inventando agora, assim, nesse período de pandemia, que coisas incríveis que estão sendo criadas com recursos que já existiam, mas dentro de uma finalidade inovadora. Então, e lembrar, então, que quando a gente vai tendo história, quando a gente vai aprendendo sobre histórias da vida das pessoas, das coisas, a gente está criando mais memória, e mais memória a gente cria mais possibilidade de criar, inovar, transformar e poder ser mais satisfeito, ter mais bem-estar e mais conectividade. Muito obrigado, Adriana. Acho que hoje todos nós aqui construímos uma bela memória. Acho que ela nos vai ajudar a criar muitas das coisas que são necessárias nesse período tão
desafiador para todos, né? Uhum. Muito obrigado Obrigada de a você. todos. É um tema tão rico, tão necessário, que a gente poderia ficar aqui por horas, mas foi muito, 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 muito construtivo para todos. Então, eu queria agradecer, então, todos os que dedicaram essa tarde a nós, né? Todos os professores, os gestores que estão com a gente, das nossas escolas parceiras, das diretorias parceiras, Sul 1, Sul 2, das redes municipais, agradecer muito a Casa do Saber, e em particular o Danilo, que foi um parceiraço desde a semana passada, nos ensinando todo esse novo mundo, né? Para nós foi tão fácil como entrar numa teleconferência, certo, Adriano? Nós entramos numa conversa aqui e já está tudo conectado no YouTube, estão vindo as perguntas. Então, agradecer muito o Danilo, o time todo da Parceiros, que teve a ideia, falou, não, vamos falar com a Adriana, acho que a gente tem que trazer essa reflexão, isso é muito legal, e depois viabilizaram tudo isso, organizaram as perguntas, ficar, né, em tempo real aqui comigo. Então, agradecer demais, agradecer muitos dos parceiros nossos que apoiam todo o trabalho e que estão aqui hoje também, participando. Então, a gente acredita que, ao trazer essas reflexões para os professores e ao acolhê-los e melhorar a vida de todos, a gente, no fim das contas, a gente está dando um grande impacto na aprendizagem, né, que é a razão de ser de todos aqui, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, muito obrigado a todos. Porque todos somos aprendizes, né? Exatamente. Fica aí a mensagem. Muito obrigado. Imagina.